Bom, gente, aí dando continuidade aqui, parei lá na separação, né? Me separei do meu ex-marido e fui para São Paulo morar com a minha irmã mais velha, que era casada, e morava lá. Aí eu já conheci o Silvio, e aí a gente se encontrou, começamos a namorar, em pouco tempo a gente decidiu viver junto. Foi começo difícil, mas aos poucos tudo se ajeitou, deu tudo certo. 2 anos depois eu tinha deixado as minhas filhas com o pai, até porque ele tinha uma situação financeira melhor, morava bem, elas estudavam bem, e não tinha, tipo assim, eu tava indo morar com outras pessoas, né? Não tinha como, porque daí eu comecei a aprender que a gente não pode ser egoísta, pensar só na gente, que o meu desejo era levar minhas filhas, claro, eu estava com 18, outra 14, mas não era o melhor para elas. E o meu ex-marido, a gente tinha problema? Tinha, mas como pai, ele era um excelente pai. Então, eu não tive dúvida nenhuma de deixá-la com eles até eu me estabilizar. Porque a gente não pode pensar só na gente, no que a gente quer, no que é melhor pra gente. Que pra mim seria melhor estar com ela, claro, mas eu sabia também o quão difícil seria até eu me recolocar, né? Porque toda a vida eu trabalhei muito, mas eu sempre trabalhei pra gente, né? Comércio próprio e tudo. No decorrer desse período de casamento com meu primeiro esposo, eu passei por umas lutas também. É o que eu acredito que a partir dessas lutas que começou lá, que eu fui aprendendo, começou meu aprendizado como ser uma pessoa diferente, como ser melhor, como buscar sempre melhorar a cada dia. Eu sei que a perfeição ninguém chega, né? Mas a gente tem que procurar a cada dia. É uma lição que nos é dada e a gente tem que ter sabedoria para aprender todo dia um pouco dessas lições, porque a vida é uma escola, a gente está aqui para aprender e depois voltar, né? Vou voltar para mostrar aquilo que a gente conseguiu absorver de toda a lição que nos foi passada. Enquanto era casado com o pai das minhas filhas, eu tive a minha filha mais nova, a Jordana, com 24 anos. A Jordana veio de uma gravidez muito complicada. Foi a partir daí que eu acho que eu despertei para a fé, eu despertei para a luta mesmo, assim, de buscar melhorar a cada dia e saber que a gente não é melhor que ninguém, porque que todo mundo passa, por que as outras pessoas passam e por que eu não posso passar? Por que eu tenho que ser especial? Não, aí eu aprendi que eu sou igual a cada uma, igual a todo mundo, que eu estou aqui para aprender, que aquilo que meu vizinho passa, não é só ele que passa, eu também posso passar. E quando eu orava a Deus, todas as vezes que eu orava a Deus, eu orava sempre pedindo discernimento, sabedoria, e nunca orei falando por que comigo, por que comigo. Então eu tive uma gravidez muito complicada, de alto risco. Ela nasceu exatamente nos 9 meses, porque a gente optou por fazer uma cesariana com medo de que ocorresse algo, né? E como era uma cidade pequena do interior de Goiás,
chamada São Miguel do Araguaia, na época não tinha muito recurso. Inclusive, até uma ultrassom eu tive que fazer numa cidade perto lá, chamada Porangatu. A primeira ultrassom dela. E nada foi constatado durante a gravidez. Porém, quando ela nasceu, eu observei que eu sou muito observadora, gosto muito de prestar atenção em detalhes, sou muito detalhista. E eu vi que a cabeça dela estava com um tamanho estranho. Voltei na pediatra que atendeu quando ela nasceu e ela perguntou se eu tinha algum lugar para ir com ela. Eu falei, não, posso ir para Goiânia, posso ir para Brasília, tenho familiares do meu esposo lá. E aí optamos para ir para Brasília. Ela ficou... nós ficamos no hospital de base. Foi uma luta. Eu sei que ela passou por 9 especialidades médicas até nós chegarmos no neuropediatra no hospital de base de Brasília. E ele, sem nenhum exame, ele fez os exames clínicos, né? E ele falou assim, eu vou falar o que sua filha tem, mas agora nós não vamos fazer exame, porque ela é muito novinha, tinha 1 mês e pouquinho, mas sua filha tem hidrocefalia e macrocrania, que era má formação do crânio, e líquido, água na cabeça, né? Para quem não sabe, a hidrocefalia, ela, quando nós temos 2 canaizinhos que sobe para a cabeça, né? Eu não sei especificar se é da medula. Eu sei que um leva o líquor, que é um líquido, lubrifica o cérebro e depois ele faz todo o serviço que ele precisa fazer no cérebro e desce pelo outro canudinho, vamos supor, 2 canudinhos. Porém, o de descer é entupido, quem tem a hidrocefalia. Aí esse líquido só vai subindo, subindo, subindo e crescendo, e a cabeça vai crescendo, né? E minha filha tinha isso. E eu voltei pra casa, com 10 meses, eu voltei com ela novamente para Brasília, e ela ficou 3 dias no hospital de base, fazendo vários exames muito sofridos, porém necessários, e foi onde realmente foi diagnosticado, foi comprovado o diagnóstico do médico, né? E no momento não tinha muito o que fazer, né? Era acompanhamento mesmo. E assim foi. E eu voltei com ela para São Miguel. E daí foi que a minha fé despertou com muita força. Muita força. Porque daí eu ia para a igreja. Na época eu frequentava a igreja evangélica. Com ela, com minha outra filha. Na época meus enteados que eu criei no primeiro casamento estavam comigo, com eles. E era joelho e oração. Joelho e oração. E assim foi por 2 anos. 2 anos. E acompanhando, né? Quando foi com 2 anos, aí ela repetiu, o médico pediu para ela repetir todos os exames. E repetimos. E a médica falou para mim que ele não sabia qual era. Que ele era uma médica, né? A doutora Maria Aurora, me lembro até hoje. Essa já era em Goiânia, já tinha passado todo o tratamento dela para Goiânia, porque para mim era mais fácil, era mais perto que Brasília. E aí ela falou para mim que em 27 anos de neuropediatria, ela nunca tinha vivenciado um caso assim, que não tinha mais água na cabeça da Jordana. E que o cérebro, o crânio dela tinha paralisado as deformações, né? Porque não estava mais a água subindo, não estava água, quer dizer, não tinha mais água forçando, então ele parou de ficar mal formado. E para a honra e glória do Senhor, ela, igual ela falou, sem nenhum comprimido, sem nenhum copo de água para remédio, foi pela misericórdia de Deus. E ela perguntou, aí eu falei o que tinha acontecido. Ela não sabia o que tinha acontecido. Eu respondi assim, eu sei, doutora, joelho e oração, porque foi Deus que curou minha filha. Depois disso, ela continuou acompanhando, né, porque precisava de um acompanhamento.
E aí, só um minuto, gente. Precisava manter esse acompanhamento até um certo tempo. E aí a gente foi fazendo e tudo certo, tudo certo. Quando foi com 8 anos, a gente fez todos os exames e aí a secretária dessa médica nos ligou, falando que a médica a médica precisava falar com a gente. E nós fomos no consultório dela, só que hora nenhuma, gente, hora nenhuma, eu duvidei. Eu falei, tá, tem alguma coisa errada, porque eu sabia que a cura era de Deus. Eu tô aqui pra falar de religião, não tô, gente, tô aqui falando de Deus, tá? Porque eu não tenho religião, minha religião é o amor. E aí, aí ela nos chamou e ela falou assim, olha mãe, eu não sei que Deus que você serve, mas continua servindo, porque esse Deus seu deve ser muito bom. Sua filha está de alta, ela só precisa vir aqui para fazer uma visita para mim, porque ela não tem mais nada. Olha o tanto que Deus é maravilhoso. Então aí começou. Por que eu tô contando essa história, gente? É porque a minha história é uma história de fé, é uma história de luta, fé e superação. Eu vou fazer esses vídeos, vou dividir em vários vídeos, porque senão fica muito grande. Até chegar os dias atuais, para vocês verem tanto de luta que eu passei. Hora nenhuma eu desanimei, hora nenhuma eu perdi o meu sorriso, hora nenhuma eu perdi minha fé. Sempre crendo que o meu Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus que cuida, é um Deus que salva e tem conseguido chegar até aqui. Assim, sei que um dia vai ser o dia de partir, mas vai ser o dia que Deus determinar. O dia que Deus determinar. E por todas as lutas que eu passei, eu nunca senti que era a hora que Deus tinha determinado, nem para mim, nem para os meus. Inclusive, tem uma passagem que eu vou contar para vocês com a minha mãe, que naquele momento eu sabia que ela precisava partir. E assim, eu tenho uma sensibilidade muito grande, eu falo assim que a minha conexão com Deus é muito forte. E aos poucos eu vou contando para vocês, tá bom? Por hoje é só, não vou continuar, mas tem muita coisa ainda, muita história desse acontecimento aí até hoje, mas eu vou falando aos poucos. Se vocês se interessarem em ouvir uma história de vida que traz assim muita inspiração, eu acho que a minha história é uma história inspiradora, todo mundo fala isso, e até por isso que eu tô gravando esse vídeo, porque as pessoas me pediram para gravar e contar. Entendeu? Para as outras pessoas saberem que tudo é possível quando nós temos Deus, quando a gente busca Deus. Então, de todo amor, de todo coração, entrega, coloca a nossa vida nas suas mãos, deixa Ele agir, porque a gente tem que deixar, porque Deus não é nenhum ladrão para invadir, né? Você tem que abrir seu coração, abrir as portas do seu coração e deixar Deus entrar para Ele agir na sua vida, como da forma que Ele vem agindo na minha vida. Porque é só por Deus mesmo, gente. Porque eu, como humana, não estaria aqui e pela misericórdia, não é pelo meu merecimento, não. Quem sou eu para ter merecimento? É pela misericórdia de Deus. Eu peço que vocês continuem assistindo os próximos vídeos, que vai ter muitas histórias de superação, de milagres e de história de vida mesmo. E além dos outros vídeos que eu vou intercalando aí. Vocês fiquem com Deus, não esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar. Deixe nos comentários o que mais vocês querem saber, o que vocês preferem, qual tipo de vídeo que vocês preferem que eu faça, tá? Porque aqui tem muita coisa, tem animais, tem plantas, tem história de vida, tem comida, tem tudo. Então, eu espero que vocês continuem comigo
Compartilhe com as pessoas que vocês acham que vão gostar. E fiquem com Deus. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Tchau.